Olá, meu amigo, minha amiga, inimigo da multa, aula de número 13. Vamos fazer um recurso aqui, uma defesa prévia, para que você veja o quanto é fácil você trabalhar seguindo as dicas que eu vou te passar aqui agora. Primeiro ponto é você decidir se é você quem vai protocolar, você vai ficar responsável pelo protocolo ou é o cliente. O que é que você vai precisar? A defesa. Se você for a pessoa que vai protocolar, você vai precisar da procuração simples, procuração particular, documento do cliente, comprovante de endereço, documento do veículo, notificação e o seu documento. Como representante daquela pessoa que está que está requerendo o cancelamento da infração, você precisa também se identificar, com o seu documento. Caso você vai fazer o recurso, a defesa e vai entregar para o cliente protocolar, não precisa da procuração. Mas eu indico que você protocole. Você protocola e o cliente acompanha a atualização processual. Então, você vai fazer o processo, você vai providenciar o protocolo e o seu cliente vai mensalmente, semanalmente, quinzenalmente verificando como anda aquele processo. Isso aí é com ele, mas você faz o protocolo. E por quê? Porque quando você faz a peça, a defesa, o recurso e entrega para ele, você já abre uma porta para ele fazer outros recursos. Imagine uma pessoa que tem 3, 4, 5 infrações de celular e a mesma quantidade de multas de velocidade, de estacionar em local proibido. Você vai fazer a defesa e vai entregar para ele, ele vai copiar para aquelas outras defesas e muitas vezes vai lograr êxito. Somente pagando por um recurso ele vai ter 3, 4, ele vai ter uma quantidade infinita. Então eu indico que você faça, protocole e ele acompanhe. Sempre que você for fazer a peça é de cima para baixo. Nunca pare de fazer uma peça para fazer outra. Você lembrou de algum detalhe de uma outra peça? Você pega o bloquinho de notas, anota, mas não sai do seu trabalho para fazer outro, porque senão dá problema. Eu já errei, eu já acertei. Siga meus passos e você vai ter grandes chances de lograr êxito nessa área. Vamos lá. Você iniciou de cima para baixo e concluiu, seguindo passo a passo e concluiu. Você não fica lá em cima, no meio, volta para cima, vai para o final e isso vai dar problema. Vamos lá. Aqui você vai iniciar essa defesa prévia, ou poderia ser um recurso JARE, um recurso CETRAN, não importa, com endereçamento. Sem grandes observações, é só endereçar para o órgão que vai julgar aquele pedido, aquele requerimento. Aqui no meu caso eu botei: Ilustríssimo Senhor Superintendente Municipal de Transporte e Trânsito de Salvador, e o nome SMTT, STTU, DETRAN, CINFRA, DENIT, não importa, você vai botar aqui o nome do órgão, certo? Você pode botar aqui ao presidente, ao diretor, a pessoa responsável por aquele órgão. Identifica que é defesa prévia, por quê? Os órgãos de trânsito têm recurso JARE, recurso CETRAN, defesa prévia, então você tem que identificar para que você possa, no mínimo, facilitar o trabalho do pessoal do setor de protocolo para que a sua defesa vá para o lugar certo, ou seja, ela vá para o setor que vai julgar e não fique enrolando lá e acabando prejudicando o nosso cliente, não é verdade? Número do AIT. O número do AIT, pessoal, é obrigatório. Isso não é um favor, não é uma faculdade. Você tem que colocar o número do auto de infração de trânsito. Como você consegue esse número? Toda notificação de infração chega com o número do auto de infração de trânsito. É obrigatório. Mas o seu cliente não recebeu a notificação, procura na carteira digital de trânsito. O seu cliente não tem a carteira digital de trânsito, você vai no site do DETRAN. O site do DETRAN do seu estado ou do estado em que você vai enviar aquela defesa não tem essa
possibilidade de você verificar o número do auto de infração de trânsito, então você faz um requerimento ao setor, ao órgão responsável. Você vai botar lá um requerimento de número de auto de infração de trânsito. Muitas vezes, quando isso acontece, com a simples ligação, eu consigo o número do auto de infração. Esse número ele é composto geralmente por uma letra e uma sequência de números. Tem órgão que coloca 2 ou 3 letras, mas geralmente ele começa com letras ou com letra e uma sequência de números. O auto de infração de trânsito, a numeração desse auto é obrigatória. Depois você vai identificar o RENAVAN do veículo. Olha, eu já fui para muitos eventos de órgão de trânsito, palestras, eventos no modo geral, e a dica que eles dão é que coloque o código RENAVAN, porque facilita mais do que a placa ou do que o chassi. Então, trabalhe para facilitar a vida de quem vai julgar o seu processo. Código RENAVAN, identificou aí o veículo. Aí você vem aqui identificar o seu cliente, todos os dados, nome, endereço, estado civil, telefone, e-mail, tudo certinho. Depois você vai identificar a sua pessoa neste ato representado pelo seu representante legal, fulano de tal, CPF tal. Você vai se identificar. No meu caso aqui eu botei neste ato representado por seu advogado, infrafirmado nos termos do artigo 105 do Código de Processo Civil, certo? Então você veja que o artigo 105 do CPC, ele vai nortear como deve ser e o que é que deve ter na procuração. Aí você já coloca lá os seus dados, né? No meu caso eu botei aqui Bel, que é bacharel, Cleverson Figueiredo dos Santos, o número da minha OAB, eu botei a suplementar porque esta defesa vai para o município de Salvador, estado da Bahia, mas se fosse para outro estado eu colocaria a principal. Eu estou tirando agora a suplementar do Mato Grosso e de São Paulo. Então, você que é advogado, que vai trabalhar com isso aí, as demandas judiciais, você sabe que você tem um limite de 5 processos, tem que tomar cuidado. Coloca seu e-mail, coloca bem chamativo. O seu e-mail talvez seja o contato mais importante que você vai colocar, o meio de contato mais importante, porque a maioria dos órgãos utilizam este e-mail para poder divulgar para você a resposta. Aí você vai fazer aqui a redundância se faz necessária, certo? Isso que eu falo com meus funcionários e com meus alunos. Defesa prévia novamente, nos termos do artigo 281, não é obrigatório colocar esse artigo 281, você pode colocar, mas o órgão sabe, né? Não precisa. O artigo 281 não precisa botar inciso. Se fosse Jari, você ia botar o artigo 282. Daqui você vai identificar a infração contra auto de infração de trânsito número tal, mais uma vez a redundância se faz necessária, contra auto de infração de trânsito número tal, lavrado em seu desfavor, em desfavor de quem? Do nosso cliente, às 7 horas e 11 minutos do dia 22/2, tudo isso é importante. Quando o mesmo, aqui vem um ponto que eu deveria falar para vocês. O meu cliente pediu que eu colocasse que não foi ele não passou por ali, porque o local não tem câmera. Depois de verificado a infração e o local da infração, eu vislumbrei que é impossível aquela infração ter sido cometida e disse para ele que tem condições, chances reais de colocar que ele passou por lá, mas não cometeu a infração. E eu vou explicar por que no decorrer agora da peça, né? Quando o mesmo trafegava pela ladeira da montanha, é uma ladeira que liga a cidade baixa de Salvador à cidade alta, sentido Praça Castro Alves, centro, infração de natureza gravíssima com 7 pontos, tendo o valor de R$ 880, certo? Tipificada no artigo 193. Pessoal, o artigo 193, ele é um dos artigos mais extensos do Código de Trânsito. Ele contempla várias condutas e o agente de trânsito normalmente erra. Isso nos ajuda muito. Esse artigo 193 é para a gente uma mão na roda. É muito bom quando o nosso cliente é autuado por ele, porque a gente tem grandes chances, que nem eu vislumbro aqui, para cancelar essa infração. Você vai ver lá mais abaixo. E aí você vai fazendo o seu trabalho, vai se dedicando. Observe que a infração que ele foi autuado diz o seguinte:
transitar com veículo em canteiros centrais, divisores de pista de rolamento. Transitar, né? Ele trafegou pelo canteiro central ou divisor de pista. Pessoal, primeiro ponto, vamos usar do bom serviço. O que é um canteiro central? O que é um divisor de pista? E aí, pessoal? Vamos tentar achar aqui. Ladeira, já tá, né? Ah, beleza, já tá aqui na ladeira. Pronto, show de bola. Então aqui, ladeira, pronto. Então, pessoal, vamos lá. O canteiro central. Essa aqui é a ladeira da montanha. Vocês estão vendo aí, não é isso? Ladeira da montanha, olha aí. Canteiro central. Ladeira da montanha, canteiro central. Beleza? Aqui é a ladeira da montanha. Show de bola. Tá aqui, ó. Toda a extensão da ladeira eu verifiquei, toda. Nós sabemos que o canteiro central é isso aqui, pessoal, ó. Divisor de pista, canteiro central, aqui eu imagino que seja um canteiro central também, divisor de pista, canteiro central, tá vendo aí, pessoal? Queridos alunos, vocês estão entendendo aí que o divisor de pista, né, o canteiro central, que ele fala na infração, não está presente na ladeira. Aqui é a ladeira da montanha, não tem isso aqui, não tem, eu olhei toda ela aí. Significa dizer que esta infração é o tipo de infração impossível de ser cometida pelo nosso cliente, haja vista, não contempla tal instrumento. Beleza? Rapidinho aqui. Vou pegar de novo aqui a peça, pronto, já estou aqui com a peça. Então, pessoal, o que é que eu sugiro que vocês façam? Fechou o serviço? Vai olhar onde foi que aconteceu aquela infração, vai trabalhar para poder ajudar realmente a resolver o caso do cliente. Estou botando aqui o notebook para carregar, tá dando mau contato. E daí você vai observar que você não precisa mentir e dizer que o cliente não passou por ali, porque independentemente dele ter passado ou não, aquela multa é impossível para aquele local. Daí você vai colocar a versão do cliente. Afirma o autor que realmente trafegou pela via indicada na notificação, todavia, não trafegou por canteiro central divisor de pista, haja vista o local não contempla tal obstáculo, ou seja, impossível é o cometimento da supracitada infração em razão da ausência de canteiro centrais e divisores de pista em toda a extensão da ladeira da montanha. Observe que você já explicou aqui no primeiro parágrafo toda a sua defesa, não precisa dizer mais nada, sua defesa está aqui, você já colocou aí o que você precisa. Imperioso ressaltar que o referido artigo infracional contempla várias condutas infracionais que podem ter confundido o ilustre agente de trânsito. O ilustre agente de trânsito, sempre tratar com respeito, pessoal. Isso daqui é importante. O agente de trânsito não é nosso inimigo, ao contrário, beleza? E aqui você vai botar, contudo, a provável inobservância no enquadramento supostamente praticado. E por que supostamente? Porque ninguém tem certeza que o nosso cliente praticou quaisquer atos ilícitos, infracionais, praticados pelo autor. Quem é o autor? Nosso cliente. A gente escreve para ele, a gente subscreve. Quem está narrando aqui é ele, o nosso cliente. Não justifica a manutenção do IT. O que é que eu quis dizer aqui? Que mesmo que o agente de trânsito tenha errado e o nosso cliente tenha praticado uma outra infração distinta, que essa multa deve ser cancelada e não mudada, não alterada, não desclassificada para outra. Não, ela deve ser cancelada. Por quê? Porque a conduta que o agente de trânsito colocou, e é importante você perceber isso, que na prática isso vai acontecer com você, é impossível ser cometida por qualquer pessoa, porque ali não tem divisor de pista.
requerendo, portanto, o seu cancelamento sem causar efeitos de anotações lá no seu prontuário. Do direito, eu poderia botar somente isso aqui só, de fatos e fundamentos, mas eu resolvi colocar o direito só para vocês terem uma noção de como é, porque como eu disse que vai servir para qualquer outra infração, a narrativa é bem simples. Vamos lá para o direito. Primeiro ponto do direito, você vai explicar sobre a infração. Essa infração é uma das mais extensas que tem no Código de Trânsito. Veja que ela tem infração para quem transitar por calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, e canteiros, centrais, divisor de pista, marcas de canalização, aquele zebrado, né? Eu já mostrei para vocês. Então ela é uma infração aí topeira, viu? A bicha contempla muitas coisas. E aí você vai trabalhando, demonstrando que houve, né, de fato, o erro lá praticado pelo agente de trânsito. Aí você vai botar aqui, ó, a conduta que realmente aproveitei de outra, né, para ficar mais fácil. Então você vai colocando lá que o que ele fez, na verdade, independente do que ele tenha feito, né, corrigindo, ele não cometeu a infração. Por quê? Aí você bota uma foto, um print do local. Porque é impossível, já que aquele local, ó, os canteiros centrais e divisores de pista de rolamento têm função de separar uma via em duas ou mais pistas, porém, como vimos, o local da suposta infração não é contemplado com a referida divisão conforme imagem. Eles também têm o mapa, eles têm como ver isso aí. E aí você vai, né, trabalhando na sua narrativa, certo? Para poder demonstrar que o seu cliente está certo e aquela infração deve ser cancelada. Aí eu coloco aqui uma jurisprudência. É óbvio que todas as condições legais de jurisprudência foram seguidas para o condutor do veículo e que uma observação mais apurada da norma, no caso concreto, no caso real, fático, sedimento conceito apresentado aqui. Aí aqui eu vou corrigir, né? Tá? A condutora, na verdade, é o condutor. E você vai colocar, isso aqui você pesquisa até no Juiz Brasil. É uma jurisprudência, alguma coisa que direcione o pensamento daquele julgador ao entendimento de que não é o único, de que tem outros julgadores que entenderam da mesma forma aquilo que nós estamos requerendo aqui. Pronto, corrigi aqui, ó. Não corrigi não. O condutor, que é um homem, né? O condutor estava em legítima atuação, papai, pronto. Isso aqui você pode até apagar. Você colocou isso aqui, ó, vai para os pedidos. No pedido você vai colocar, diante de tudo quanto foi exposto, vem requerer o cancelamento do AIT. Qual o AIT, pessoal? O AIT de número tal que está lá em cima. Em razão da infração de trânsito enquadrada no artigo 196 do CTB, que foi lavrada em desfavor da parte requerente. Aí você bota, como eu botei aqui, uma vez que não houve por parte do condutor sequer a possibilidade de execução da manobra, uma vez que o local não contempla os divisores e canteiros centrais. E eu ainda, às vezes eu ainda acrescento assim, ainda que ele quisesse ultrapassar os divisores, o divisor de pista, o canteiro central ou os canteiros, ainda que ele quisesse trafegar por ali, ele não conseguiria, porque não existe tal instrumento naquele local. Por fim, você bota aqui, requer o efeito suspensivo nos termos do artigo 285. Não precisa mais botar 285, inciso 6º, porque o inciso 6º caiu por terra. Então, é o 285. E nem dizer assim, após 30 dias do julgado, caso não haja resposta, o efeito suspensivo não precisa, porque o inciso 6º caiu por terra. Então, o 285 imediatamente deve ser invocado assim que o protocolo é feito. Data de hoje, né, como eu disse, eu fechei semana passada, dia 26 é hoje,
Isso aqui vai até o dia 30, então eu já mandei protocolar hoje, porque neste caso, lembra que eu falei lá na primeira semana que eu recomendo que faça, ou foi na segunda, nem lembro, que eu recomendo que faça o recurso de forma intempestiva? Sim, eu recomendo. Quando você vê que não tem chances de ganhar, você não tem uma defesa contundente, então você faz de forma intempestiva. Mas neste caso aqui, nós temos reais chances de ganharmos este caso logo no início, motivo pelo qual eu estou protocolando tempestivamente, por não haver razão de fazer de outra forma. Pessoal, entenda a infração. O que foi que o agente colocou? Que o seu cliente estava no celular. O seu cliente é motorista ou motociclista por aplicativo. Provavelmente ele estava aceitando uma corrida. Ele não estava falando ao celular, ele estava tocando o celular na tela, aceitando uma corrida, quando a gente viu. Então você vai fazer uma defesa bem parecida com essa aqui, e dizendo que o ato infracional lavrado em desfavor daquele requerente não pode, não deve prosperar, em razão do mesmo não ter cometido o descrito naquela infração. Qual seja, aí você vai dizer qual foi a narrativa daquele artigo de lei. Se foi o celular, como eu acabei de citar, se foi estacionamento, do estacionamento mesmo chega direto. Estacionou em local inadequado, proibido em desacordo com as normas. Pronto, você vai botar, ele não estava estacionado, o veículo estava ligado, o alerta ligado, o condutor no banco do motorista, aguardando um passageiro que por 1 ou 2 minutos chegou e o mesmo saiu. O que é que diz a norma? Que a parada tem que ser suficiente para embarque e desembarque. Então foi o suficiente, 1 ou 2 minutos, para que o passageiro chegue e faça o devido embarque. Ou seja, pessoal, é só observar o que foi colocado naquela infração. E você não precisa ter medo, a coisa dá certo, funciona assim. Você tem condições de buscar um cancelamento? Sim, basta que você tenha atenção àquilo que está sendo narrado, dito ali pelo agente de trânsito. E outra coisa, eu nem peguei o auto de infração de trânsito, eu estou me baseando aqui só na notificação, mas eu estou requerendo também o auto de infração de trânsito. Caso seja indeferida esta defesa prévia, nós vamos requerer em sede de júri o cancelamento da mesma, haja vista, além de não ter o canteiro central, no campo de observações, com certeza, como 1 mais 1 são 2, vai ter alguma incoerência com esse artigo, com esse desdobramento. Ele vai botar que ele passou pela ciclofaixa, ele vai botar alguma coisa. Ciclofaixa não é canteiro central. Mas não pertence ao artigo 193? Sim, pertence, mas não é canteiro central. Ele colocou desdobramento canteiro central, já era. Eu acho que o meu cliente passou pela ciclofaixa. Ele não passou pelo canteiro, porque não tem canteiro central ali. O artigo é o mesmo, mas o código de desdobramento é diferente. Então a gente tem que se aproveitar da situação e requerer o cancelamento, beleza? E se o órgão propor a alteração? Não pode, não tem como, impossível, o ordenamento não permite, é cancelamento e acabou, beleza? Obrigado e até a próxima aula, com fé em Deus.